Em nome do Senhor Jesus, queremos refletir sobre as palavras dele, as bem-aventuranças. Bem-aventurado, dizia Jesus, que é a expressão que quer dizer feliz, e fala da felicidade. Por isso eu começo aqui com duas perguntas bem, assim, usar a expressão simples, direta. E ouso dizer que são expressões que parecem fáceis, mas talvez não tão facilmente respondidas. A pergunta é retórica, ninguém vai responder alto aqui agora. Mas acho que se tivesse que responder não seria tão simples assim. A pergunta é: o que é felicidade? Olha que coisa bem simples e óbvia a pergunta. Mas talvez se a gente precisa verbalizar, mencionar, não fica tão fácil assim. O que é felicidade? E talvez uma outra também que exige uma reflexão é: eu sou feliz? Você é feliz? Realmente feliz? É claro que a gente pode dizer que sim, mas se olharmos para os lados, nossas frustrações, nossos erros, as dificuldades, os pesos e sobrepesos, a gente vai começar a ver que tem que ter critérios para responder melhor essa pergunta. Muito se escreveu de músicas, ao longo do dia aí talvez vocês vão lembrar de músicas, né? Que felicidade, fala conceitos, o que é ser feliz, rap, e tantas canções que falam sobre isso, e também textos. Tem uma lenda, uma história contada, que diz de um rei que era poderoso, mas que tinha sempre nas suas pretensões conquistar outros reinos, outras terras e aumentar seu poderio. E ele não conseguia fazer isso. E ele foi se frustrando com isso, foi se entristecendo. Tamanha tristeza que levou a um momento de dor profunda. E aí então, o rei e os seus ministros chamaram pessoas que pudessem ajudar, palhaços, bobo da corte, palestrantes, sábios. E alguém disse uma coisa um tanto quanto simplista. Disse assim: encontrem no reino uma pessoa que seja realmente, autenticamente feliz. E aí consigam a camisa desse vivente e vistam no rei. E aí a solução será alcançada. Essa história se conta muito, talvez alguns de vocês já leram, que procuraram e muitos só encontravam insatisfação. Alguns que moravam no interior queriam morar na cidade, os que moravam na cidade queriam morar no interior, e assim as insatisfações humanas, até que encontraram alguém e ouviram alguém dizendo uma oração de gratidão e mencionando felicidade. E descobriram ao conversar que o cara era autenticamente feliz. Ficaram contentes por encontrar o cidadão. Mas logo se frustraram porque quando adentraram na casa não havia nem mesmo um guarda-roupa. Não havia nem mesmo uma camisa. É claro que essa história aí não é uma apologia à pobreza, e nem se discute a solução supersticiosa que eles pensaram. Mas ela fala em critérios, e faz-nos pensar sobre os critérios que às vezes se tem para se dizer que alguém é feliz ou não, ter ou não ter, conquistar ou não conquistar. E nesse tema, critérios, os critérios que Jesus fala nas bem-aventuranças, só para vocês estarem atentos, estou falando disso porque Mateus 5, Jesus repete 9 vezes: bem-aventurado, ou em outras palavras, feliz é aquele que faz isso, aquilo, aquele outro. Feliz é aquele, então ele fala de felicidade, ele indica uma felicidade. Mas o critério ali, ele nos assusta, ele é meio diferente, ele nos faz pensar, como assim? E eu gostaria então, ainda que de uma maneira rápida, falar desses pontos que está ali então em Mateus capítulo 5. Vocês veem que ele usa verbos diferentes. Ele usa, num momento,
No presente, bem-aventurado é aquele que desse modo é, porque dele é o reino dos céus. Mas e os outros são no futuro, serão confortados, acontecerá. Mas algumas vezes ele já diz no presente. E a primeira expressão está bem neste sentido. Ele diz assim, no primeiro momento, primeira vez que ele menciona a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E a palavra pobres ali, às vezes é traduzida por humildes, porque ela quer dizer desprovido de coisas que lhe dão confiança em si. E a gente já tem esse primeiro contraste, porque literalmente está dizendo aquele que não confia em si mesmo, aquele que sabe que espiritualmente ele é necessitado e que ele precisa se colocar diante de Deus. As histórias bíblicas são inúmeras nesse sentido, criticando aqueles que por sua religiosidade, sua moral e por considerarem pessoas de bem, confiam em si mesmo e se veem como acima dos outros. E enaltece os que se veem como pobres em espírito. É a primeira expressão da felicidade que Jesus coloca, da bem-aventurança que ele assim expõe. A segunda é, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E que legal a gente ver isso, como é bom a gente lembrar também lá em Apocalipse, no final de nossas Bíblias, quando diz que todas as lágrimas serão enxugadas. E cada um de nós já teve momentos de intensa tristeza, de lágrimas. E saber que Deus também as utiliza para limpar nossos olhos da fé, nos dar clareza de visão do que importa e esse consolo futuro que ele aponta no seu reino. O terceiro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Perceba, parece contraditório. Normalmente são os que se impõem, que parecem conquistar as coisas, os que vão adiante. E aqui fala em mansidão, em calma. É Jesus falando, não há o que discutir. O quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa expressão também nos fala sempre da justiça para o outro. Não muitas vezes a justiça para mim. Eu quero justiça para mim. Aliás, clamar por justiça para mim diante de Deus é quase assinar a condenação, porque na justiça somos apenas condenados. Além do que somos justificados em Cristo. Mas aqueles que lutam pelo que é justo, que bonito que possamos ter essa indicação na nossa vida cristã. O quinto, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente sempre repete isso, mas é preciso dizer de novo. Gente, Jesus ensina a perdoar. Talvez a pessoa que errou contra vocês não tenha lá arrependimento e talvez nem peça o seu perdão, mas no seu coração a perdoe. A mágoa não auxilia. E Jesus é claro nesta bem-aventurança. E a gente sente isso. E sabe que assim como um pai pensa no bem da sua filha, no bem do seu filho, Jesus aqui, em Deus o Pai, nos mostra como viver melhor diante dele mesmo. Eu quero deixar o sexto para depois. O sétimo diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Do reino de Deus, é um reino diferente. Eles lutam pela paz, é legal essa palavra, pacificador, que mantém a paz entre as situações, que não estabelece violência, guerra, que luta pela paz, que embainha a espada, como Jesus disse para Pedro, levanta um outro tipo de... Numa época de tantas guerras, rumores de guerras, de polaridades, de discussões ideológicas, uma palavra de Jesus necessária para a bem-aventurança. O oitavo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E o nono tem uma semelhança, quando ele diz que todas as vezes que insultam a gente, seja no colégio, debochando da nossa fé, no trabalho, indicações, zoeiras,
quando os perseguirem, e são tantos que sofrem perseguições, ele disse: sejam felizes por isso, porque assim os profetas também foram perseguidos, e isso é uma marca da cruz também em vocês. Interessante essas expressões. Eu havia pulado uma, deixa eu me localizar aqui exatamente qual que é o número. É aquela que diz: bem-aventurados os limpos de coração. É a sexta bem-aventurança. São 9, é a sexta. Quem de nós é limpo de coração? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Tanto o Salmo de antes como as bem-aventuranças, entre os teólogos estudiosos, o que é isso? É um evangelho? A gente chama de terceiro uso da lei, sobre uma indicação de como é que a gente tem que viver. A gente vê que é de tudo um pouco, mas que nesse texto mostra um jeito de viver. Ó, cara, tu luta pela misericórdia, pela justiça, luta pela paz, tu vive desse jeito. Mas aqui quando fala em limpos de coração, a gente lembra que, de uma certa forma, a gente não é nenhuma delas. E a gente tem a felicidade de lembrar o que a Bíblia diz, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, limpa o nosso coração. Por isso a força para a verdadeira bem-aventurança sempre vem de Jesus. E eu quero encaminhar a conclusão dessa reflexão. Se antes eu falei de vestir uma camisa, né, naquela proposta daquela lenda, que o rei queria ser feliz e se encontrasse uma camisa de alguém realmente feliz e usasse, então seria feliz. É muito interessante que a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos revestidos de um manto, de uma camisa de justiça. Em Gálatas 3:27, que aqui até é o texto que está indicado e bordado no paninho que foi entregue para a pequena Luísa, diz: aqueles que foram em Cristo batizados, de Cristo se revestiram. Por isso, esta vestimenta. Vistam-se de misericórdia, de amor, de bondade, diz a palavra. E eu creio firmemente que essa palavra de Jesus é um critério, não supersticioso, mas um critério para viver de boas, para viver em paz e para enfrentar lágrimas, dificuldades, ainda sendo feliz. Que essa felicidade acompanhe vocês. Que vocês encontrem consolo ali, encontrem paz, mas sem deixar de lutar por justiça, de fazer as coisas certas, de cuidar dos outros, de ter misericórdia, de ter compaixão, de ter paz. Porque Jesus não se preocupa apenas com a minha felicidade, mas de todos os outros ao nosso redor. Porque é quando servirmos o outro, nos servirmos com alegria, que a felicidade passa a morar na gente. Que assim seja, para mim e para cada um de vocês. Amém.